Então, boa tarde, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos cantar e louvar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é bendito, que o nome dEle é bendito. Aleluia. Amém. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome, bendito é teu nome, quando o sol brilha sobre mim E no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, Deus. bendito é teu nome, quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção, aleluia. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Oh, só tu és. Bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Tudo bem, Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Tudo bem, pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. se na escuridão me perder, Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. aleluia. Sigas o teu nome. Próxima música que vamos cantar diz: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E é isto mesmo, se nós estivermos nas mãos do nosso Senhor, nós estamos seguros, nós podemos confiar, podemos descansar que Ele vai estar-nos sempre a proteger. Por isso vamos confiar no Senhor esta tarde e vamos declarar-lhe nesta hora o quanto confiamos nele, o quanto o amamos, e vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Amém. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa salvação. Nós rendemos a Ti esta hora, Pai. Nossa Santo és rocha, Tu, Deus. aceita o nosso louvor esta tarde, Senhor. Glória a Ti, Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh, para sempre, Deus, para sempre, Jesus. Aleluia, Deus. Vem, Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. oh, vem, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. oh, vem, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. oh, Tu és Senhor, Tu és Santo Deus, nós Te exaltamos, Jesus. Aleluia, glória a Ti, Deus. Santo, Santo és Tu, Jesus. Amém. Então eu quero saudar a todos os irmãos e amigos que me ouvem e que me veem através desta tecnologia e chegar às vossas casas e poder levar uma palavra de Deus num tempo de aflição, num tempo de dificuldades.
Nada melhor do que nós sermos fortalecidos com a palavra de Deus, que sempre é alimento para a nossa alma. Espero que todos estejam bem. Vamos ultrapassar certamente esta fase difícil, porque o Senhor com certeza nos vai dar a vitória. Vamos continuar a confiar nele e esperar que ele nos vai abençoar como tem feito até aqui. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus que está registada no livro, aliás, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19 e no versículo 35 até 44, uma palavra que certamente todos nós conhecemos muito bem, e deixar aqui também alguma reflexão para nós nesta tarde. Diz a palavra de Deus então: e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Este domingo é designado pelo povo como Domingo de Ramos. É uma referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de que o texto aqui nos fala, e diz a palavra de Deus que neste momento Jesus foi aclamado Rei. Diz o verso 38, eles clamaram dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. De facto, foi uma situação, realmente um episódio que cumpriu a profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9 e verso 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Nos mostra que a palavra de Deus, como todos sabemos, ela se cumpre nos mais pequenos pormenores. Porque o Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então este episódio cumpre, como digo, esta profecia tão interessante. É curioso que o povo que reconhecia Jesus e o aclamava como rei, foi o mesmo que poucos dias depois gritou: crucifica-o, crucifica-o. E nesta aclamação, diz que o verso 35, que trouxeram a Jesus, naturalmente este jumento, a pedido do próprio Senhor Jesus, como nós podemos ver no verso 30, ele mandou para irem buscar este jumento, disse onde é que ele se encontrava, e o jumento foi trazido, colocaram Jesus sobre ele, e Jesus vai se aproximando de Jerusalém, exatamente em cima deste jumento. Diz o verso 36 também, que enquanto Jesus ia caminhando em cima do jumento, eles iam estendendo no caminho os seus vestidos. Realmente, Jesus ia passando naquele lugar, e foi ali, de alguma forma, também evidenciado esta situação. Também no Evangelho de Marcos diz, não fala apenas nas suas vestes, mas fala também em ramos de árvores que as cortavam e colocavam no caminho, porque este era o costume do povo de então para aclamar e saudar os reis. Nós encontramos isso, naturalmente, em vários lugares, mas lembro-me, por exemplo, que está escrito em 2 de Reis, capítulo 9, verso 13, em que Jeú foi aclamado rei, e diz ali que eles colocaram exatamente a mesma coisa, as vestes no caminho, colocaram ramos de árvores e depois aclamaram dizendo: Jeú reina. Neste caso concreto, no verso 37 e 38, Jesus, podemos imaginá-lo agora, o povo, a multidão de povo em volta dele, numa atitude de reconhecimento daquilo que ele de facto é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava já perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão que estava com ele, dos discípulos que o seguiam,
diz que se regozijou e começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Portanto, a chegada de Jesus a Jerusalém mostra que os discípulos, toda aquela multidão de discípulos cheios de alegria, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, e diz que reconhecidos por todas as maravilhas que Jesus tinha feito. Assim acontece ainda hoje nas nossas celebrações. São celebrações alegres, são celebrações entusiásticas, por causa do que Jesus é e por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa das maravilhas que nós vemos fazer na nossa vida. Ele, de facto, nos salvou, Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como está escrito na palavra de Deus. Ele nos trouxe paz, Ele nos trouxe bênção, Ele nos trouxe proteção, Ele nos trouxe esperança, Ele transformou a nossa vida. Ou seja, as maravilhas que Deus fez em nós ao longo do percurso da nossa vida não podem deixar-nos calados. Nós temos naturalmente razões, mais do que muitas, para darmos glória a Jesus. E neste momento em que nós não podemos estar juntos, você que está, apesar do irmão, em sua casa, também nesse lugar mesmo, você pode dar e deve dar glória a Jesus, reconhecendo aquilo que Deus fez na sua vida. Por vezes nós só damos valor às coisas quando as perdemos. Agora que estamos privados de liberdade, agora que não temos condições para estar juntos, nós nos sentimos tão frustrados e anelamos de facto o momento em que possamos de novo estar juntos. O ar que nós respiramos livremente é visto quase como um caso adquirido. Mas lembramos-nos que hoje há muitas pessoas, infelizmente no mundo, centenas e centenas, que para respirar precisam de um ventilador artificial. Louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito por nós, porque Ele está vivo e Ele naturalmente tem prazer em nos abençoar. O verso 39 e 40 diz a palavra de Deus que disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, alguns dos mestres religiosos, né? Dizendo: Mestre, repreende os teus discípulos. Isto mostra que muitos líderes religiosos não gostaram desta forma como Jesus estava a ser ali exaltado, louvado, como a multidão estava a reagir relativamente à sua entrada triunfal em Jerusalém. Naturalmente, estes líderes religiosos estão habituados a um culto morto, formalista, ritualista, como infelizmente muitos do nosso tempo. Porém, Jesus, Ele disse à mulher samaritana, que está escrito lá em João capítulo 4, verso 23, que chegou a hora, chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E friso, adorarão o Pai, porque Deus é espírito e Ele procura que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou desta gente lá no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, dizendo: este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas que são apenas preceitos dos homens. E acrescentou: em vão me adoram. Mas, meus queridos irmãos, nós que conhecemos Jesus, nós que conhecemos a sua palavra, nós que a pregamos genuinamente, nós sentimos a presença de Deus e sabemos que Deus é exaltado pela pregação, Deus é exaltado pelo louvor, Deus é exaltado por um povo que foi mudado e transformado e que com alegria louva e exalta o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Diante deste quadro, nós vemos e realçamos aqui também, de uma forma particular, digamos, a reação de Jesus. Diz o verso 41, e quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É interessante que o evangelista Lucas enfatiza aqui não os ramos, não as vestes estendidas, mas foi sensibilizado, foi tocado pelas lágrimas de Jesus. Não seria errado nós podermos chamar a este domingo não o domingo de ramos, mas o domingo de lágrimas, porque é aquilo que é de facto aqui realçado, que sobressai aqui no texto, exatamente no Evangelho de Lucas, como estamos vendo. Ainda que Marcos, ele realça também de alguma maneira os vestes e os ramos, como já citei, mas aqui de uma forma enfática lembramos as lágrimas de Jesus. Jesus não ficou eufórico com os aplausos. Jesus não ficou eufórico
com o reconhecimento ou o elogio que estava recebendo de uma forma muito especial. Certamente muitos líderes do nosso tempo ficariam radiantes quando são expostos, quando dão nas vistas, quando têm protagonismo, ficam realmente radiantes. Mas ao contrário disso, Jesus não ficou radiante, digamos assim, mas ele ficou entristecido. E diz aqui a palavra de Deus que ele chorou. Jesus não ficou realmente entusiasmado com os aplausos, com o reconhecimento, com os elogios, como muitos do nosso tempo, mas ele chorou. Chorou por causa daquilo que ele sabia que ia acontecer, porque Deus, Jesus Cristo é Deus e ele conhece o futuro. E ele conhecia realmente o futuro daquela cidade e daquele povo, como diz o verso 42. Jesus declama: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Note que Jesus não chorou por si mesmo, embora ele soubesse que em breve a morte o aguardava, ali mesmo, em Jerusalém, nem quis que alguém alguma vez o fizesse. A palavra de Deus diz que quando Jesus já estava caminhando para o Gólgota, e naturalmente que vinha uma multidão também atrás dele, e diz ali a palavra de Deus no Evangelho de Lucas capítulo 23, que algumas mulheres, eles vinham batendo no peito e lamentando aquilo que estava a acontecer a Jesus. E diz a palavra que Jesus voltou-se para trás naquele momento e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vós e por os vossos filhos. Sim, Jesus não estava ali a apelar a que as pessoas tivessem algum tipo de pena dele, porque ele estava ali de uma forma voluntária. Ele estava ali realmente para pagar o preço do nosso pecado. Ele estava ali sabendo também que aquele quadro não era bonito. Ele estava sendo exposto, mas a obra que ele ia alcançar, a vitória que ele ia alcançar, era uma vitória que nos atinge a nós ainda hoje. E por isso a palavra de Deus diz que o resultado da sua obra ele verá e ficará satisfeito. Graças a Deus que por causa da sua obra, milhões e milhões no mundo têm reconhecido Jesus como Salvador, estão caminhando com Ele e naturalmente Ele está pronto para nos ajudar em tempo de oportunidade. Diz a palavra de Deus que Jesus estava chorando porque ele conhecia o resultado de não aproveitarem a oportunidade da paz permanente, ao rejeitarem Jesus como seu Salvador, diz o verso 42 que lemos. E a verdade é esta: a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esta é a razão da sua tristeza. Mas a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não agora mais criaturas apenas, mas filhos de Deus. Isto é um privilégio para nós. Chorou naturalmente por causa da cegueira espiritual provocada pelo Deus deste século, como nós lemos na palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, está escrito que o Deus deste século, Satanás, ele tem cegado os entendimentos dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Sim, o Evangelho é aquele que traz luz, é aquele que traz conhecimento, é aquele que mostra o nosso estado de pecadores perdidos, mas que também traz boas notícias, dizendo que Jesus nos amou, que deu a sua vida por nós e que Ele, pagando este preço na cruz do Calvário, nos trouxe a maior vitória. Quantas lágrimas seriam evitadas? Quantos sofrimentos seriam poupados se as pessoas aceitassem Jesus como Salvador? Esta foi a razão por que Jesus chorou. E, de facto, as lágrimas, elas fazem parte desta vida. Alguém disse, com razão, que nós entramos no mundo a chorar. E quando algum bebê não chora, tem que receber algumas manobras para isso acontecer. Entramos no mundo a chorar. E quando partimos, deixamos outros também a chorar. Este mundo podia ser definido como um vale de lágrimas. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta morte, infelizmente nós estamos constatando no nosso tempo, com muita tristeza. De facto, irmãos e amigos, este é o mundo onde nós vivemos. Porém, a intenção de Jesus é enxugar as nossas lágrimas. Diz a palavra de Deus que Ele não tem prazer no sofrimento ou morte. Muitos pensam que Deus está distante e que está indiferente. Mas a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, verso 32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor, Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Quando o povo se converte a Jesus, quando o povo se converte ao Senhor,
então, ainda que haja realmente lutas, provas, dificuldades, nós sabemos que há um que enxuga as nossas lágrimas. Jesus enxugou as lágrimas de muita gente no seu tempo. Por exemplo, Pedro, quando negou Jesus, diz a Bíblia que ele chorou amargamente, mas Jesus o restaurou e o perdoou quando ele se arrependeu do seu ato e ele voltou a ser um homem usado nas mãos de Deus. A Bíblia fala da viúva de Naim, que saía lá realmente da cidade com um defunto, o seu único filho, ela que já tinha perdido o seu marido. Neste encontro com a multidão que entrava em Jerusalém, que esta que saía com este defunto, Jesus se aproxima deste caixão e toca este caixão e diz àquela mulher: mulher, não chores mais. E ressuscitou aquele jovem, voltando a alegria àquela mãe desesperada. Ao rei de Zedequias, por exemplo, acometido por uma enfermidade fatal, o Senhor diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te vou sarar. O que aconteceu? Isto prova que Jesus, ele não tem prazer nas lágrimas. Ele tem prazer em que as pessoas vivam felizes e alegres. Mas a felicidade e a alegria só é possível quando nós caminhamos com Jesus. Jesus adverte que o inferno é um lugar de tormento eterno, de choro, de pranto e de ranger de dentes. Há pessoas que ignoram isto, mas esta é uma grande realidade, que a Bíblia está repleta de afirmações e de avisos neste sentido. Porém, Jesus também nos fala de um lugar que Ele preparou para os salvos, que realmente afirma categoricamente que Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima. Lugar que Jesus preparou para nós, diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse 21, verso 4, que não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor nem sofrimento, porque tudo isso pertence para sempre ao passado. Deus tem um propósito glorioso para a nossa vida. Ele quer enxugar as nossas lágrimas neste tempo em que vivemos. E Ele tem um propósito para que, ao terminarmos aqui, nós possamos caminhar na direção à nossa pátria celestial, conforme está escrito na palavra de Jesus, do Senhor, que Ele deixou para nós de uma forma muito clara. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu que é glorioso. Está escrito na palavra do Senhor que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele subiu para o céu, mas Ele deixou esta promessa clara, dizendo: se eu for, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar comigo. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, meu querido irmão, prezado amigo. Este é realmente o propósito que Deus tem para nós, está ao nosso alcance. Jesus está chorando para que aqueles que não conhecem Jesus, que não aceitaram, possam voltar-se para Ele neste tempo e possam viver um tempo de paz. Deus quer, e termino aqui, enxugar as tuas lágrimas. Deus quer dar-te paz. Deus quer trazer alegria ao teu coração. Deus quer trazer esperança neste mundo sem esperança. Sim, só Ele pode fazer isso. Desde que tu o reconheças como teu único e suficiente Salvador, possas entregar a tua vida a Ele, então vais viver uma vida de paz, de segurança e de confiança e esperança, porque um dia sabemos que a dor vai passar, as provas vão passar, as dificuldades não vão mais existir, nenhum vírus vai chegar lá, mas nós estaremos para sempre com Ele gozando, porque Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Deus abençoe a todos com esta palavra nesta tarde e que seja um dia também de bênção para todos aqueles que me estão escutando. Gostaria de terminar com uma oração. Estamos num tempo, como dizemos, difícil, mas simultaneamente estamos confiados de que Deus está ouvindo as nossas orações para que realmente esta pandemia no mundo e particularmente aqui no nosso país não tome proporções que fique de alguma maneira descontrolado. Não, Deus está a abençoar, Deus está a guardar o seu povo, Deus está a guardar aqueles que são dele, mas olhando as notícias e vendo aquilo que está a acontecer no mundo, nós estamos de veras preocupados. Tanta gente a partir perdida, tanta gente a partir sem salvação, tanta gente sofrendo. E eu creio seguramente que Deus é aquele que pode mudar estas coisas. É interessante ver que neste momento a tecnologia que existe, a capacidade humana que existe, o conhecimento que existe, não é suficiente para resolver ou travar esta situação. Mas o nosso Deus, Ele pode, porque Ele tem todo o poder e não há impossíveis para Ele. Então vamos fazer esta oração juntos, pedindo ao Senhor que venha
a trazer a sua bênção e que possa trazer salvação para estas vidas também que estão partindo, muitas delas sem qualquer esperança. Pai do céu, tua palavra é viva e eficaz. Nós te louvamos, Senhor, porque tu, Senhor, nos te revelaste a nós como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Nós sabemos que o teu coração se entristece e te leva às lágrimas quando vês que as pessoas, em vez de te buscarem, em vez de buscar salvação, libertação, solução para as suas vidas em ti, estão rejeitando como no seu tempo aconteceu. Mas a nossa oração nesta tarde, Deus, é para que tu toques os corações, para que possamos entender que a nossa vida sem ti não tem qualquer sentido, não tem qualquer propósito. Deus, toca o coração daqueles que ouviram esta palavra e que possam reconhecer que só tu és Deus, só tu és Senhor e só tu desta tua vida em nosso lugar na cruz do Calvário, para que através da tua obra nós possamos alcançar paz, possamos alcançar segurança e vida eterna. Nossa oração é neste momento, Senhor, continua o nosso clamor diante de Ti, pela situação que estamos vivendo neste mundo. Estamos realmente entristecidos, estamos realmente, Senhor, afligidos por causa daquilo que os nossos olhos veem, das centenas e centenas, dos milhares e milhares de pessoas que estão partindo naturalmente sem conseguirem vencer esta dificuldade. Senhor, nós sabemos que não há nada impossível para Ti. Oramos em nome de Jesus para que a Tua mão se estenda e Tu possas fazer e ordenar com que este vírus pare e que realmente tragas, Senhor, uma solução. Nós te agradecemos pela ajuda dos homens, te agradecemos por aqueles que se esforçam, que dão o seu melhor, mas sabemos, Senhor, que tu podes abençoá-los e ajudá-los a encontrar um medicamento, porventura, Senhor, algum meio para que este problema possa ser solucionado. Esta é a nossa oração, Deus. Ajuda-nos a estar preparados para nos encontrarmos contigo, porque a tua palavra diz que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor e somos quando nós nos damos a nossa vida a Ti, somos quando nós nos entregamos a Ti, e então a nossa vida é uma vida de paz e de descanso. Esta é a nossa oração, Pai. Abençoa, pois, o Teu povo, abençoa a Tua obra, a Tua igreja em todo o mundo, Senhor, e todos aqueles que estão esforçando para debelar este mal, este flagelo. Oramos para que Tu estendas a Tua mão e tragas sobre eles realmente vitória. Nós oramos e pedimos isto em nome do Senhor Jesus e para a glória do Pai. Amém. Amém.